Fala galera, análise pré-jogo de Fluminense e Botafogo pela 26ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes considerando o mando de campo, a gente vê que o Fluminense teve 100% de aproveitamento nas últimas partidas, vitórias contra Santos, Palmeiras, América Mineiro, Fortaleza e Cruzeiro. Já o Botafogo vem de 3 empates e 2 derrotas, dando 20% de aproveitamento. Empates contra Santos e Cruzeiro e São Paulo, e depois derrotas para o Atlético Mineiro e para o Corinthians. Agora vamos analisar aqui algumas estatísticas desses jogos, né? Tanto dos jogos do Fluminense como mandante, quanto dos jogos do Botafogo como visitante. No caso do Fluminense, teve 64% de posse de bola, em média, nesses jogos, contra 36% dos seus adversários. É uma posse de bola alta para o time do Fluminense como mandante. Em termos de passes decisivos, foram 10,6 em média para o Fluminense e 9,4 para os seus adversários. Sendo que passes decisivos são aqueles que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol. Então a gente vê aqui números equilibrados, sendo que para os visitantes 9,4 em média é um número relativamente alto. Em termos de expectativa de assistências, 0,75 para o Fluminense e 0,61 para os seus adversários. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade que os times têm em colocar seus atacantes em condição de finalizar a gol. Não necessariamente eles finalizaram e não necessariamente marcaram os gols. A ideia é só ver se os times conseguiram colocar os seus jogadores em condições. Então, o número de 0,75 para um mandante é um número de médio para baixo e 0,61 para um visitante é um número médio aí para essa estatística. Agora vamos olhar aqui chutes a gol. O Fluminense deu em média 13,6 chutes a gol contra 12,2 dos seus adversários. Mas só olhar o número de chutes a gol não diz muito pra gente. Então a gente tem duas estatísticas aqui que ajudam a gente a ver a qualidade das oportunidades, que é a expectativa de gol, e a qualidade dos chutes, que é a expectativa de gols pós-chute. Em média, num jogo, um chute qualquer, tem cerca de 10% de chance de gol. Então aqui eu trago o número de chutes com mais de 10%, considerando que são boas oportunidades de gol. E um chute que vai no gol, em média, tem 30% de chance de ser gol. A ideia aqui, por exemplo, é que um chute que vai no ângulo, ele tem mais chance de gol do que um chute que vai no meio do gol, porque é mais fácil de ser defendido. Então a ideia de analisar a qualidade dos chutes é essa, a gente conseguir diferenciar bons chutes de chutes que são de fácil defesa. Em média, um chute que vai no gol tem 30% de chance de gol, então aqui eu trago o número de chutes com mais de 30% de chance, considerando que são chutes com qualidade acima da média. Então, em termos de oportunidades, o Fluminense teve cerca de 3,6 chutes a gol com mais de 10% de chance de gol e os seus adversários em média 2,5. Considerando a qualidade dos chutes, o Fluminense deu em média 1,75 chutes a gol com mais de 30% de chance de gol e os seus adversários um chute. Então a gente vê aqui que no geral essas estatísticas aqui, tanto para o Fluminense quanto para os seus adversários, estão ali na média do que se espera nos jogos aí, considerando times mandantes e times visitantes. E com base na qualidade das oportunidades e dos chutes, a gente consegue projetar o número de gols esperados numa partida. Então aqui a gente vai ver que, pelo lado do Fluminense, pela qualidade das oportunidades, deveria ter marcado cerca de 1,45 gols por jogo, e os seus adversários 0,81. Considerando a qualidade dos chutes, o Fluminense deveria ter marcado em média 1,5 gols por jogo e os seus adversários 0,47. E efetivamente o Fluminense marcou em média 1 gol por jogo nesses últimos jogos, em casa, e os seus adversários 0,4. Então a gente vê aqui também que são números não muito altos, tanto para o Fluminense quanto para os seus adversários. Agora olhando aqui pelo lado do Botafogo, considerando os jogos em que o Botafogo era visitante e os mandantes, a gente vê que o Botafogo, em média, jogou com menos posse de bola que seus adversários, 55% para os mandantes e 45% para o Botafogo. Em termos de passes decisivos, os times adversários conseguiram em média 10,4 passes decisivos e o Botafogo 7,8. E
a expectativa de assistências, né, que é aquela estatística que mede a capacidade dos times em colocar seus jogadores em condição de finalização, 0,89 para os adversários e 0,52 para o Botafogo. Então aqui também, né, para essas estatísticas mais relacionadas à criação, o números de médio para baixo aí, tanto para o Botafogo quanto para os seus adversários. Agora, partindo aqui para a parte de chutes a gol, em média os adversários do Botafogo deram 13 chutes a gol contra 9,6 do Botafogo, também números baixos. Chutes com mais de 10% de chance de gol, 3,2 para os adversários e 2 para o Botafogo, também números medianos aqui. E olhando para a qualidade dos chutes, 2,2 chutes dos adversários com mais de 30% de chance de gol e 1 para o Botafogo. Aqui nesse caso, são estatísticas aqui com valor aqui de médio para alto, nesse quesito aí da qualidade dos chutes. E aí, tentando projetar os placares dessas partidas, os mandantes aqui, em média, deveriam ter marcado um gol com base na qualidade das oportunidades e o Botafogo 0,53. Então, números baixos aqui, tanto para o Botafogo quanto para os seus adversários. 1,52 gols marcados para os adversários e 0,33 para o Botafogo, com base na qualidade dos chutes. E os gols efetivamente marcados, 0,8 em média para os adversários e 0,4 para o Botafogo. De novo, estatísticas aqui bem baixas, tanto para o Botafogo quanto para os seus adversários. E para finalizar a análise, eu trago aqui palpite de resultado para o jogo, né? Lembrando aqui que esses palpites não servem como recomendação nem incentivo para apostas, tá? É muito mais lúdico aqui do que um estudo mais criterioso por trás para ser utilizado em aposta e tal. Qual que foi a ideia aqui? Eu simulei 10 mil partidas entre Fluminense e Botafogo, considerando as oportunidades de gol que eles tiveram nesses últimos jogos como mandante e como visitante e também que eles cederam para os seus adversários. E também fiz essas projeções considerando a qualidade dos chutes nesses mesmos jogos. Então, a ideia aqui foi como se fosse misturar aquilo que cada um desses times criou e cedeu de oportunidades para os seus adversários, para tentar projetar o placar entre Fluminense e Botafogo. Então vamos aqui começando pelas oportunidades, considerando as simulações aqui, para a qualidade das oportunidades que os times tiveram nesses jogos. Através disso, o Fluminense venceu 50% dessas 10 mil jogos que eu simulei, 30% de empates e 19% de vitórias para o Botafogo. A gente vai ver aqui que esse número não fecha 100%, mas é uma questão de arredondamento. Como curiosidade, os placares que mais ocorreram aqui foram 19% de vitórias do Fluminense por 1-0, 14% um empate entre 0-0, 13% de empates em 1-1. E agora olhando para a qualidade dos chutes, né, tentando projetar os placares aqui com base na qualidade dos chutes, eleva aqui a probabilidade de vitória do Fluminense para 67%, 24% de chance de empate e só 9% de vitórias do Botafogo. E aí aqui os placares mais frequentes, 1-0 para o Fluminense novamente, só que agora com 23% de ocorrências nesses 10 mil jogos simulados, 2-0 para o Fluminense com 17% e empate em 0-0 13% das vezes. Então essa foi a nossa análise pré-jogo aí do clássico entre Fluminense e Botafogo. Se você puder se inscrever no canal para fortalecer, deixar um comentário sobre o que você espera do jogo e o que você achou da análise, também deixar um like e compartilhar o vídeo para o YouTube entender a relevância do conteúdo. Então é isso, pessoal. Valeu!